Eu preciso desabafar uma coisa. O seguinte, ontem à noite, né? Eu tinha uma live marcada. Sempre eu faço live todas as terças-feiras. E ontem foi uma live que é uma das que eu mais gosto de fazer, que é a do The Purge, né? Que é onde eu faço o review de portfólio do pessoal que se inscreve. E aí é um review de portfólio divertido, que eu falo mal, né? Eu bato, mas é com carinho. Realmente é para ser uma crítica construtiva, só que num tom de zoeira, apontando os defeitos de uma forma um pouco mais pejorativa e tudo mais. Enfim, é um review de portfólio bem legal que eu gosto de fazer. E a live de ontem foi simplesmente um desastre, cara. Um desastre. Eu senti isso durante a live, tanto que teve um momento que eu cheguei a pensar a parar a live do nada, mas eu falei, não, eu vou até o final. Totalmente culpa minha. Culpa minha, completamente, porque eu não tenho conseguido me controlar ultimamente, no sentido de saber a hora de parar, de descansar minha mente, meu corpo. Eu tenho estado bem cansado ultimamente, porque eu tenho uma rotina um pouco puxada, né, da quantidade de coisas que eu faço e por causa da família grande que eu tenho, né. Então eu tenho que dar atenção à minha família, eu tenho que trabalhar. Aí eu fico com essa cobrança de que eu preciso criar conteúdo, eu preciso responder as pessoas no direct no Instagram, eu preciso responder as pessoas no WhatsApp, eu preciso responder os meus clientes, eu preciso dar atenção para minhas filhas, para minha esposa, eu preciso ver um episódio de uma série, eu preciso planejar minhas aulas, aí eu gravo aulas também durante o dia e, cara, são só 24 horas. Na verdade, nem 24, né? É porque eu tô considerando que são 24, porque eu tenho dormido muito pouco. Um dia mesmo era para ter algo como, vamos botar aí 12 horas, 14 horas, isso é basicamente só o que eu tô tentando trabalhar. E eu não tô conseguindo nem fazer, tipo, eu conseguia antes, e eu sempre me gabei disso, né, vamos dizer assim. Eu sempre tive muito orgulho disso, de trabalhar, poxa, eu cheguei a trabalhar quase 24 horas, né, bem real, assim. Mas a idade está chegando, né, tô com 35, vou fazer 36 anos daqui a 2 meses, daqui a 3 meses. As minhas filhas acordam 5 e pouca da manhã, 6 horas, aí eu tenho que acordar, né? Eu vou pra academia às 6, porque agora eu tô tentando, né, fazer algo saudável. E eu consegui realmente pegar o costume de fazer academia e correr, só que a única hora que dá pra fazer é às 6 horas da manhã. Então eu tenho que acordar cedo. E eu gosto de acordar bem antes, na verdade, não só gosto, eu preciso. Nesse tempinho, eu gosto de acordar 5 horas da manhã. É o tempo que. É o tempo que eu tô sozinho mesmo, sozinho. Só eu, as crianças estão dormindo, a Rebeca tá dormindo, não tem trabalho, não tem cliente, não tem nada. Mesmo assim, nesse horário, o que eu quero fazer? Trabalhar. Muitas vezes eu venho pro PC, e aí eu venho, faço algum review de um aluno que eu faço as mentorias, ou então eu respondo algumas pessoas, tanto que tem um monte de gente que eu respondo de madrugada, as pessoas não devem atender nada. Várias pessoas acordam, né, devem acordar no seu horário normal e tem mensagem minha lá de 5 e pouca da manhã. Porque é um momento realmente que eu tô muito tranquilo, eu gosto de aproveitar. Ou às vezes eu simplesmente não gosto de fazer nada, aí ou vou ler um livro, ou eu assisto um pedacinho de algum filme, né, tomando meu café, porque eu como antes de, um dos motivos de acordar cedo também, eu tenho que comer um tempinho antes de fazer o meu exercício. Enfim, e eu tenho feito tudo isso e agora meu corpo simplesmente está me cobrando. Então na live de ontem, eu praticamente dormi. Eu não apaguei durante a live porque eu me segurei muito e eu tava tomando energético. E esse é outro ponto que eu queria falar também, né, sobre o energético de ontem. Os energéticos de ontem. Esse que é o meu pior problema. Eu fiquei cochilando na live, então, tanto que eu não lembro praticamente nada. E eu fui ver um pedacinho hoje gravado e falei, cara, que ridículo. Tanto que o conteúdo em si, que é bem divertido, é legal pra caramba, depois saiu tudo errado. Não consegui fazer exatamente como eu preciso fazer, como eu gostaria de fazer. Tanto que esse pessoal do review de ontem eu vou fazer de novo, né? Só que eu vou fazer gravado. E aí que tá o ponto que eu acho que eu vou mudar a minha forma de criar conteúdo. Eu não tô conseguindo mais, tipo, eu me cobro que igual a parte da manhã, a parte da noite, eu também gosto de falar, cara, à noite, as crianças foram dormir, tipo assim, a gente termina de colocar as meninas pra dormir 8 horas da noite. E é basicamente aí 8 horas da noite, eu tomar banho, jantar, eu fico um pouco Rebeca, e geralmente eu volto pro PC. Então eu tenho as mentorias, que também são à noite, tenho algumas que são 8 e meia da noite. Nos dias que não tem mentoria, é o dia que tem live. Ou é o dia que eu volto para trabalhar e fazer alguma coisa. Eu tô simplesmente viciado em trabalho. Isso tá me cobrando um preço muito alto. E o mais engraçado é que eu sinto que no final do dia, ou no final da semana, ou no final do mês, eu vejo que o rendimento não foi tão bom assim. Mas, na minha cabeça, tipo assim, cara,
se eu tiver com o sentimento de que eu tô trabalhando, eu tô produzindo, tá bom, entendeu? Quando na verdade não tá. A minha produtividade eu sinto que tá bem baixa, né, comparado a alguns anos atrás. Por quê? Porque eu evolui, né? Eu evolui no sentido de que a minha vida mudou, as coisas aconteceram, né? Vieram, a minha família cresceu e tudo mais. Tem a questão da idade também, que eu sei que isso conta. E muitos anos, né? A carga de muitos anos aí na minha vida, né? Muitos anos virando noite, muitos anos trabalhando muito, eu trabalhei em vários lugares. Igual várias vezes em várias lives eu conto a minha história. Eu já cheguei a trabalhar em 4 lugares ao mesmo tempo, praticamente. Dando aula, fazendo freela, trabalhando em estúdio fixo. Tudo isso em um dia só. Eu tenho uma época que eu tava trabalhando, eu dava aula na faculdade, depois da faculdade eu ia pro estúdio, e depois que eu chegava do estúdio em casa, peguei 2 freelas, então teve uma época na minha vida que eu tava com, cara, 4 trampos, eu tava muito mais, eu tava o dobro do Julius. Eu aguentava, cara, eu aguentava porque, pô, era só eu e Rebeca, e a gente tava naquela missão, naquela fase lá em São Paulo, que eu tava só pra isso, né, eu fui pra mudar de vida, e realmente eu mudei de vida, o 3D mudou minha vida, sou muito grato por isso, né, o 3D realmente mudou minha vida, me trouxe muitas coisas boas, mas chegou o momento que eu preciso realmente saber um pouco, eu preciso saber como organizar melhor a minha vida no sentido da minha rotina, né? Para eu não meio que destruir tudo que eu construí. Eu construí muita coisa, continuo construindo, né? Eu tenho vários objetivos, vários sonhos, assim como todo mundo. Praticamente, normalmente a gente passa a vida, né, com novos objetivos, é isso que move muita gente também, né? Você sempre tem um objetivo diferente do outro, e eu já atingi vários meus objetivos, né? Alguns números hoje nem me impressionam mais, isso é muito bizarro, né? Uma coisa que, sei lá, uma das minhas contas hoje, das minhas despesas, só uma delas é o que algumas pessoas levam, sei lá, metade do ano para ganhar trabalhando todos os meses, todos os dias. Então, alguns números não me impressionam. Então, a gente sempre está em busca de mais, isso é muito bizarro. A gente sempre está em busca de mais desafio, aí de mais dinheiro, de mais trabalho, ou de mais lazer. Eu sou uma pessoa que eu tenho pouco lazer. Mas não é porque não é só porque não dá tempo e tudo mais. É porque eu sou assim, eu sou bem de boa, eu não gosto de sair de casa, eu gosto de ficar em casa, eu gosto de ficar em casa com as meninas, com a Rebeca. A gente sai por causa delas, mas tipo, eu e a Rebeca, a gente realmente gosta muito de ficar em casa. Gosto. Mesmo que eu trabalhe em casa, eu não sou aquela pessoa, não, eu preciso sair final de semana. Sexta-feira eu não quero ficar em casa porque eu passei a semana inteira. Eu não sou assim, eu sou bem de boa, eu gosto de ficar em casa. Eu gosto de estar de estar em casa com a minha família, né? Gosto de ver um filme, de ver uma série, de ficar de boa, sentar no PC. Então eu sou muito tranquilo em relação a isso, mas até perdi o raciocínio que eu tava falando. Ah, tá. É que eu sou muito tranquilo, né? Tipo, eu realmente sou muito tranquilo. Mas eu tenho outros objetivos, né? Outras coisas que realmente me movem muito, né? Então eu tenho vários objetivos familiares, de coisas também. Não, como é que eu posso falar? Vários objetivos materiais também, né? Não é tipo comprar barco, avião, não é essas coisas. São outras coisas. E que eu corro atrás. Então a gente sempre tem algum objetivo, alguma coisa que move a gente. Mas, como eu estava falando, esses objetivos, essas coisas, tudo que você quer, tudo que você planeja, materialmente falando, eu acho que isso realmente não pode estar acima da sua capacidade física e mental. E eu cheguei num ponto que eu realmente estou muito cansado. E ontem foi o estopim pra mim, cara. Eu percebi isso ontem por quê? Porque eu fiz uma live que eu simplesmente não lembro do que eu falei. Não lembro de nada, cara. A live, eu dormi praticamente a live inteira. Eu já acho que eu já comecei a live cochilando. Tanto que eu vim pra live com uma lata de energético, um Monsterzão aquele grandão de 400 e pouco ml, quase meio litro. E aquele foi meu segundo energético do dia. E foi isso que me chamou a atenção hoje de manhã, que eu vim pro escritório, tinha 2 latinhas aqui, né? Eu não tirei da de tarde, não joguei no lixo, eu esqueci de jogar. Aí, geralmente as coisas eu vou acumulando no dia no escritório, e no final do dia eu saio de noite, depois que eu levanto, que eu vou pra sala pra pegar as meninas pra dar janta e botar pra dormir depois. Aí eu levo algumas coisas. Ontem tinha uma xícara de café, um energético que eu tomei de tarde na mentoria da tarde, porque eu já tava me sentindo cansado, e um energético da noite, pra live. Eu falei, caramba, cara, eu acho que isso aqui é uma red flag gigantesca. Eu tomei 2 energéticos em um dia só, eu nunca tinha feito isso, nunca tinha acontecido. E eu não tô viciado mais em energético, eu já fui muito, eu tomava quase todo dia. Mas na última semana pra cá, eu tenho tomado quase todo dia de novo. E ontem eu cheguei ao ponto de tomar 2 latas. Cara, isso não está certo, isso não é bom. Ninguém indica isso. Já vi pessoas que simplesmente perderam suas vidas de tanto tomar energético, tomaram vários em um dia, eu acho que foi bem mais que isso, bem mais que 2. Porém,
aqui é uma red flag e aí eu preciso dar um passo para trás. Então eu provavelmente acho que eu vou parar de fazer as lives à noite, porque ultimamente eu realmente não tô aguentando, né? Porque, como eu falei, eu acordo muito cedo, então quando eu me forço a ficar até mais tarde, e aí eu tenho esses compromissos da noite, eu sou obrigado a cumprir eles, né? Especialmente as mentorias. As mentorias eu aguento porque elas acabam 9h30 no máximo, mas as lives geralmente eu me estendo. E a live também já começa 8h30, mas aí, tipo, a live vai se estendendo, vai acontecendo. Eu já tentei fazer lives com menos de 1 hora, é muito difícil pra mim. Eu falo muito, eu vou puxando um assunto, puxando outro, mas eu sou assim. Então acho que o que eu posso fazer é, ao invés de fazer as lives, ao invés de tentar trabalhar à noite, eu simplesmente tentar descansar os dias que eu puder, né? E aí eu acordar melhor, porque eu sei que eu vou render melhor de manhã, né? A hora que eu acordar, a parte da manhã, a parte da tarde e às vezes, né, até o início da noite, caso eu precise fazer alguma coisa. Sendo que eu não preciso fazer isso todos os dias, fazer isso só realmente em dias de necessidade. Porque isso vai acontecer, né? Você, como um adulto, você sempre vai ter alguns dias que você vai ter que trabalhar mais, você vai ter mais responsabilidade, alguma coisa vai acontecer, algum problema, uma demanda nova que surgiu. Então você fazer isso esporadicamente, cara, tudo bem. Agora você fazer isso todos os dias, aí eu acho que tá errado. E é o que eu tenho feito bastante. Eu tenho feito todos os dias. E eu tô com muita responsabilidade mesmo. Muita, muita, muita. Eu não consigo listar tanto de coisa que eu tenho pra fazer ultimamente. E por ter muitas coisas, eu não tô conseguindo nem definir prioridades. E isso, cara, tá destruindo a minha mente, né? No sentido de ficar cansado mesmo, de perder o foco muitas vezes. Não sei se algumas pessoas devem se sentir assim também, mas, cara, você tem muita coisa pra fazer, você não sabe nem o que fazer primeiro. E aí você às vezes tá fazendo. Eu sou muito assim, né? Eu tenho um problema muito sério de foco. Eu tenho muita dificuldade de focar nas coisas. Então, você tá fazendo uma coisa e daqui a pouco no mês você já tá pensando em outra. E eu várias vezes, eu começo uma coisa, eu lembro de outra, aí eu paro o que eu tava fazendo, vou fazer a outra, aí daqui a pouco eu volto aquela primeira, aí chega uma mensagem, você diz, cara, quando eu vou ver, eu não fiz nada direito. E eu preciso realmente saber definir um pouco melhor minhas prioridades, minhas metas, trabalhar melhor com minhas metas diárias, né, com minhas tarefas diárias. Durante muito tempo eu consegui fazer isso, eu hoje não tô conseguindo fazer de novo. Por quê? Por causa da mente cansada, com muita coisa para fazer, acumulando tarefas. Hoje meu foco é a escola, né, trabalhar na escola, conseguir atender melhor meus alunos, gravar mais aulas, a gente tem muita coisa nova para lançar. Então isso também afeta um pouco minha mente, porque eu sei que tem tanta coisa para fazer que eu fico desesperado, cara, não sei o que fazer primeiro, eu quero lançar, eu sou muito ansioso, eu quero lançar tudo ao mesmo tempo, aí o Dagoberto que dá uma segurada. Mas aí eu tenho, ao mesmo tempo, eu tenho um estúdio, tenho o pessoal do estúdio, tem um jogo que a gente está criando e uma responsabilidade gigantesca, o nosso jogo aumentou demais a equipe. Vou até começar a falar um pouco mais sobre o nosso jogo. Aí tem outros trabalhos, eu também trabalho com a parte de marketing digital, a parte, né, em outra firma, que essa eu nem falo por aqui, mas tipo, assim, é uma coisa que eu faço completamente em off, mas eu também trabalho em off, eu não misturo com o meu conteúdo de 3D, mas eu também tenho uma agência de marketing digital, onde a gente atende outros clientes, e eu também faço alguns roteiros, algumas copies lá, e alguns planejamentos, estratégias. E outras coisas que eu também fico tentando, né, no background, assim, né, algumas coisas, até um negócio novo que eu tô começando com a Rebeca, mas a gente fica fazendo bem em segundo plano, assim. Fora isso, todas as responsabilidades de família, como eu falei. E eu sou uma pessoa que não consigo simplesmente não estar com a minha família. Tipo, muita gente eu sei que consegue se desligar da família só pra trabalhar. Né? Geralmente quem trabalha fora de casa, você fica o dia inteiro fora, tu chega cansado, aí você não consegue dar atenção para suas filhas. Eu não, eu sou o contrário. Eu tô o tempo inteiro com elas. Então eu sempre tô com elas aqui no escritório. Como vocês veem, várias vezes eu tô com elas nos stories ou em vídeo. Elas estão aqui na reunião, no meio de uma mentoria. As minhas filhas estão comigo o dia inteiro, né? Porque uma tá na escola, a outra tá em casa, a outra com a Rebeca saiu, ela tem a bebezinha. Então a gente fica revisando o tempo inteiro. Eu não tenho babá, né? A gente já teve, mas a gente decidiu não ter mais. Pra gente, só a gente... a criação fica realmente só por conta nossa. Então dá mais trabalho, mas você tem muito mais controle sobre a vida dos seus filhos, o que elas estão fazendo, como é que elas estão evoluindo, né? Então eu tô sempre com minhas filhas, com a minha família, né? E isso toma bastante tempo, isso gasta energia pra caramba, cara, gasta caloria. Igual eu falo, cara, que as minhas maiores calorias são queimadas com minhas filhas. Mentalmente, fisicamente falando, porque dá trabalho, tá? São 3 crianças, 3 meninas, todas pequenas, e é uma benção na vida, mas dá um trabalho aí, é cansativo. Então você mistura isso com sua rotina de trabalho, fica puxado também. Então é isso. Eu quis fazer esse vídeo porque eu realmente senti vontade de fazer, de falar um pouquinho, né, de abrir o coração, falar como que eu me senti ontem e deixar isso como um alerta também. Não deixar chegar a esse ponto, sabe? Porque isso acho que leva muitas pessoas à ruína, e eu não quero chegar à ruína por causa disso. Colocar isso aqui é até uma forma de me cobrar mais, né? De colocar isso como
deixando isso em um livro aberto, é uma forma de eu me policiar mais e falar, cara, eu falei para as pessoas que elas não podem fazer isso, então eu não posso fazer também. Deixar chegar a esse ponto, né? Precisa tentar descansar. Eu tenho muita dificuldade de descansar, eu sempre estou trabalhando. Sei lá, ontem eu fui mandar mensagem para um amigo meu, a gente trabalha junto em outro projeto. Mandei mensagem, era 4 horas da manhã, ele falou, cara, vai dormir, bicho. Porque que acontece na live de ontem, né, eu tava, como eu falei, eu cochilei a live inteira, mas, cara, acabou a live, eu meio que dormi instantaneamente na cadeira. Rebeca me chamou que era 1h pouca da manhã, eu todo torto na cadeira, dormi depois da live. Eu parei a live, eu acho que, tipo assim, tava só esperando apertar o botão de encerrar a live, eu apaguei. Foi tipo um disjuntor. Então, eu desmaiei. Apaguei. Aí a Rebeca que veio me chamar aqui 1h pouca da manhã, que ela percebeu que eu não tava respondendo as mensagens. E aí eu fui escovar os dentes, tomar banho, pra antes de dormir. Porra, aí ao invés de eu desligar minha mente, fui trabalhar, tava fazendo outras coisas. Falei, pô, cara, o que você acha se a gente fizer isso daqui? Aí por uma casa ele tava acordado, falou, cara, vai dormir, bicho, esquece isso. Várias vezes eu mando mensagem pra Dagoberto de madrugada também, de manhã. Cara, eu preciso realmente conseguir parar um pouco com isso, parar, diminuir essa ansiedade de estar sempre preocupado com o trabalho. E eu acho que eu vou conseguir, tá? Se eu tô colocando isso como uma meta, eu vou realmente focar em melhorar essa minha organização de vida, assim, vamos dizer. Eu acho que eu consigo, porque eu sou bem focado nas coisas que eu decido fazer. E como eu tô colocando isso aqui agora para jogo, talvez eu consiga fazer. Então eu tenho umas lives programadas aí mais pra frente. Eu acho que não vou fazer essas lives, eu vou transformá-las em vídeo, que aí eu gravo durante o dia, passo pra editar, talvez fique até melhor, que aí fica mais curto, fica mais objetivo. E eu acho que, tipo assim, qual a palavra que eu posso utilizar? Não é estrategicamente falando, mas producentemente falando, eu vou conseguir fazer mais conteúdos assim, gravados, do que lives, porque a live, né, eu tenho que ficar algumas horas ali, me dedicar e tal. O vídeo, eu realmente planejo o vídeo, gravo ele, boto pra edição e bala. Estão me ligando aqui. Bom, então era isso que eu tinha pra falar, tá? Cara, falei pra caramba, já tem quase 18 minutos que eu tô falando aqui. Espero que tenha ficado esse alerta aí. Se quem conseguiu assistir até o final, cara, deixa aqui, comenta aqui embaixo, compartilha comigo o que você acha disso, se eu tô certo, se eu tô errado, se você também passa por algo parecido, tá? Compartilha comigo aqui, eu vou gostar muito de ouvir, vou tentar responder todas as pessoas que compartilharem comigo esse sentimento, beleza? É isso. Vamos pra frente, trabalho, família, saúde, mas saúde, né? Saúde é muito importante, cara. Senão a gente não consegue fazer nada. Igual eu falei pra Rebeca, eu vou acabar morrendo e deixando tudo, e vou deixar vocês sozinhos aí. Eu preciso me controlar mais, eu preciso diminuir essa ansiedade de tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Eu vou tentar realmente. Tanto que eu fiz um planejamento da semana, compartilhei com ela, e eu vou tentar cumprir isso, né? Tipo, momentos que eu vou trabalhar, momentos que eu não vou trabalhar. É isso.